Graça e paz, queridos. Estamos novamente na presença do nosso Senhor eterno e todo-poderoso para refletirmos no ensino de Sua Santa Palavra. E hoje chegamos ao fim da nossa série de exposições no capítulo 15 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde ele trata da importância da ressurreição. Hoje eu convido você a meditar comigo nos versos 51 a 58 deste precioso texto. Mas antes de fazermos a leitura do texto sagrado, vamos fazer uma rápida recapitulação de alguns pontos importantes deste maravilhoso texto, onde o apóstolo Paulo expõe com exímia capacidade redacional a essência do Evangelho, mostrando que o ponto nevrálgico deste é a ressurreição. Outrosim, ele aponta para a ressurreição de Cristo como fator determinante de que a morte não tem a palavra final. E essa ressurreição podia ser atestada por inúmeras testemunhas a quem o Senhor havia aparecido após ressuscitar dos mortos. O apóstolo Paulo faz menção de mais de 500 testemunhas, dentre as quais muitas ainda estavam vivas e podiam testemunhar sobre aquilo que ele estava ensinando os coríntios. E a razão por que Paulo trata deste assunto, ou seja, sobre a ressurreição dos mortos, é nada menos porque os coríntios estavam sendo influenciados pela filosofia grega, que negava a ressurreição do corpo, visto que para os gregos ressuscitar é novamente aprisionar a alma. O que leva Paulo, queridos, a concluir que negar a ressurreição é negar o Evangelho, pois se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, diz ele no verso 14. E no verso 17 ele ainda diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. O fato é que se Cristo não ressuscitou, não existe salvação, pois ele foi vencido pela morte. Logo, seu sacrifício perde completamente o sentido, é nulo de valor, pois se ele não venceu a morte, não pode salvar a ninguém, pois nem mesmo a si próprio pôde salvar. Não obstante, o apóstolo Paulo afirma convictamente no verso 20 que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A partir do verso 21 até o verso 34, o apóstolo Paulo expõe a suprema vitória de Cristo sobre os seus inimigos, dentre eles a própria morte. E a partir do verso 35 até chegar ao verso de número 50, passa a focar numa indagação surgente entre seus interlocutores. E ele diz, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? E a resposta do apóstolo é que o corpo que temos precisa passar por uma transformação antes que adentre os portões celestiais. Isso ele afirma de forma convicta nos versos 42 a 44, quando diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que fica evidente, queridos, é que essa transformação, essa metamorfose celestial nos prepara para vivenciarmos de forma plena a glória do reino de Deus, onde nosso corpo natural não pode entrar. E isso fica ainda mais claro nos versos 51 a 58, que é o texto da nossa meditação neste momento. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário
que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ressurreição, transformação corporal, mudança metafísica é no mínimo um absurdo humanamente falando. As ciências moleculares e biológicas jamais poderão entender ou aceitar este fato, pois não pode ser empiricamente comprovado. Ou seja, não pode ser comprovado por meio de experiências ou por meio de testes. Não pode ser atestado por meio de exames laboratoriais e até mesmo foge à razão. Assim, o comentarista bíblico William Barclay diz que devemos começar esta passagem lembrando que Paulo está considerando coisas que desafiam a linguagem e frustram a expressão. Isto porque a ressurreição não é uma questão científica, mas é uma expressão de fé. E essa fé, queridos, é desafiada quando Paulo afirma que tanto a ressurreição quanto a transformação ocorrerão num abrir e fechar de olhos. No conceito paulino, tanto a ressurreição quanto a transformação dos nossos corpos serão instantâneas, ocorrendo simultaneamente num abrir e fechar de olhos. Note que Paulo afirma que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Isso ele fala no verso de número 51. O fato é que quando nosso Senhor voltar, muitos dos seus ainda estarão vivos sobre a terra. Nem todos terão morrido, nem todos estarão já na glória com ele. Muitos ainda estarão aqui, vivendo suas vidas, trabalhando, louvando a Deus, fazendo seus cultos, convivendo com seus familiares. E assim como aqueles que já morreram, estes terão seus corpos igualmente transformados pelo poder divino. De modo que, ao ressoar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, as dores e sofrimentos dessa vida ficarão para trás. Nossos corpos já não estarão sujeitos à corrupção do pecado. E assim como Cristo, triunfaremos completa e finalmente sobre a morte. O que está implícito aqui, meus queridos irmãos, é o fato de que Cristo virá não mais como um servo sofredor descrito em Isaías 53, mas como soberano redentor do seu povo, como aquele que morreu na cruz por seus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo seus inimigos, e agora vem triunfante com aqueles que já morreram, crendo nele, crendo no seu amor, crendo na sua salvação, crendo na sua promessa de redenção. É interessante notar, queridos, como as afirmações de Paulo aqui formam um perfeito paralelo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17, quando ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Duas coisas, queridos, precisam ser ressaltadas aqui para o entendimento deste texto. Primeiro, como já afirmamos em oportunidade anterior, Paulo nunca faz menção ao sono da morte como sendo o sono da alma, como se a alma agora entrasse num estado de hibernação na presença do Senhor. Não é este o ensino da Sagrada Escritura. Este ensinamento de que a alma vai para a presença do Senhor e dorme ali é um ensino herético que não se coaduna com aquilo que ensina a palavra de Deus. Portanto, quando Paulo fala daqueles que dormem, ele está se referindo àqueles que morreram em Cristo. E isto fica claro quando nós olhamos para o próprio contexto, quando ele diz no verso de número 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, Paulo está afirmando que o sono ao qual ele se refere, o dormir ao qual ele se refere, é, na verdade, um sinônimo para a morte. Uma segunda questão que precisa ser ressaltada aqui nesse texto é que aqueles que estiverem vivos, eles não vão ser arrebatados, não serão também transformados antes daqueles que já morreram. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo deixa muito claro que o Senhor haverá de ressuscitar primeiro aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que já dormiram em Cristo. E então todos juntos seremos arrebatados e teremos os nossos corpos transformados, teremos os nossos corpos glorificados, os nossos corpos então serão semelhantes ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato, queridos, é que em ambos os textos, ou seja, o texto de 1 Tessalonicenses e o texto de 1 Coríntios, Paulo deixa claro que nem todos nós passaremos pela morte, mas todos seremos transformados. E ao ressoar da trombeta de Deus, seremos juntamente arrebatados para o encontro com o nosso Salvador. Destarte, é importante lembrar que, via de regra, as trombetas soavam quando um rei entrava em cena. E é justamente quando a trombeta soar que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores aparecerá glorioso, numa grande apoteose, levará a igreja militante e a transformará na igreja triunfante, posto que nem mesmo a morte poderá detê-la. E como diz Hernandes Dias Lopes, a trombeta de Deus soará, os coros angelicais cobrirão os céus. Todos os remidos desde Abel virão em glória com Jesus nesse grande e extraordinário cortejo. E quando todas estas coisas acontecerem, queridos, quando tudo isto ocorrer, se cumprirá o que está escrito em Isaías 25:8, quando o profeta diz: tragada a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o falou. Profecia que Paulo sabiamente parafraseia, declarando: tragada foi a morte pela vitória. Destarte, o comentarista bíblico Leon Morris comenta corretamente que o que Deus havia planejado desde muito tempo e tinha revelado ao seu servo profeta, ele cumprirá da maneira como Paulo esboçou.
A expressão indica a completa destruição da morte. Essa verdade era tão nítida para o apóstolo Paulo que ele pôde com propriedade igualmente parafrasear Oséias 13:14 e indagar triunfantemente: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Repare ainda que a hermenêutica de Paulo, ou seja, a interpretação de Paulo, é teológica e não circunstancial. Ele afirma que o aguilhão da morte é o pecado. Isso está no verso de número 56. Isto porque o pecado, queridos, é quem gera a morte. E a morte, diz Paulo, só tem força por causa da lei. Então a lei é má? De forma alguma. Pois, como diz Romanos 7:12, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Mas de que lei Paulo está tratando aqui? Não há dúvidas de que sua referência é a lei dada a Moisés, a qual apontava para Cristo Jesus e sua obra redentora. Não obstante, alguém pode questionar: e os gentios que não tinham a lei de Moisés, como ficam? O fato é que estes têm a lei moral impressa e inscrita no coração e na consciência. É o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, versos 13 a 15. Porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa muito claro que o fato de não terem a lei de Moisés escrita para si não isentará os demais povos, as demais nações, as demais pessoas de glorificarem a Deus e de serem acusados diante do tribunal divino. Essas pessoas têm a lei gravada em sua mente, em sua consciência e também no seu coração. De forma que a lei moral gravada em seu coração e em sua mente, em sua consciência, é suficiente para tornar essas pessoas indesculpáveis diante do Senhor, diante do nosso Salvador. É olhando para toda esta realidade, queridos, e vislumbrando o fato de que a ressurreição é real e que Cristo voltará em glória, triunfando sobre seus inimigos, dentre eles a própria morte, que o apóstolo Paulo irrompe num ato de louvor e profunda adoração, que culmina numa palavra de incentivo e encorajamento aos crentes da igreja de Corinto. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Logo, queridos irmãos, crer na doutrina da ressurreição é mais do que acreditar em algo humanamente impossível, cientificamente improvável e filosoficamente inexplicável. É ver pelos olhos da fé a glória do Salvador sendo manifestada e ser por ela motivados em nosso serviço no reino de Deus. Destarte, é preciso ressaltar ainda que se estivermos com nossos olhos postos em Cristo, se a nossa esperança em Cristo não se limitar apenas a esta vida,
Quando a última trombeta soar, seremos transformados e levados para junto do nosso Senhor, do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, com quem estaremos por toda a eternidade. Portanto, trabalhemos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Caminhando para o fim, algumas verdades precisam ser destacadas para a nossa edificação. Em primeiro lugar, queridos, a doutrina da ressurreição é não apenas importante, mas o cerne do Evangelho, é o centro do Evangelho, é o que há de mais importante em todo o Evangelho. De forma que a doutrina da ressurreição, ela é o próprio Evangelho. Sem ela, a fé, a pregação e a vida cristã perdem completamente o sentido, são nulos de todo valor. Logo, a doutrina da ressurreição é central, é algo maravilhoso, é algo que precisa ser sempre lembrada por nós, é uma doutrina que precisa ser sempre reafirmada, pois ela certamente nos encherá o coração de esperança. Em segundo lugar, esta gloriosa doutrina nos mostra que a morte não tem a palavra final, pois ela foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual ressuscitou ao terceiro dia e reina soberano sobre tudo e sobre todos. Nosso Senhor venceu a morte. Portanto, não precisamos temê-la, não precisamos ficar acuados como se ela fosse poderosa e tivesse algum poder sobre nós. Pois, mesmo que nós passemos pela morte, um dia, naquele grande dia em que Cristo voltar, nós ressuscitaremos e teremos nossos corpos transformados e estaremos para sempre na presença do nosso Senhor. Em terceiro e último lugar, embora tenhamos hoje um corpo corruptível, haveremos de receber um corpo incorruptível. Mesmo que hoje nosso corpo seja fraco, na ressurreição ele será poderoso. Ainda que hoje seja natural, naquele grande dia ele será sobrenatural e glorioso, pois será semelhante ao do nosso Senhor. Ou seja, ainda que os nossos corpos hoje sejam fracos e falhos, sejam fracos e frágeis, chegará o dia em que eles serão transformados e depois dessa transformação eles serão semelhantes ao do nosso Senhor. Então serão corpos poderosos, gloriosos, sobrenaturais, ainda que físicos, ainda que materiais. E esses corpos, completamente agora habilitados, aptos para gozar da glória do reino de Deus, entrarão no reino que nos está proposto antes da fundação do mundo. E isso pelo nosso Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos amou, aquele que nos escolheu para a sua própria glória. A ele, pois, seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória para todos sempre. Amém.